Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. VINO11, o Vino 11, vale a pena? Venha saber. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de lajes, de prédios comerciais. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 7,88. Lembrando que agora ele é um fundo de base R$ 10. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,10%. E ele vem sendo negociado com bastante desconto a um PVP de 0,73. Ou seja, é um fundo que vem sendo negociado com 27% de desconto, assim como a imensa maioria dos fundos de lajes. Esse é um fundo que é negociado com uma boa liquidez diária, né, uma liquidez alta, negociando mais de 1 milhão por dia, uma média de 1.170.000 por dia de negócios diários. E é um fundo que vem com a variação negativa de 3,9% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que ele era negociado em média R$ 50, R$ 60 até que ele veio para a base 10. Então, comparativamente na base 10, antes da situação pandêmica, lá em março de 2020, esse fundo, considerando base 10, chegou a ser negociado a incríveis 14 e tanto aqui. Tá bastante ágil. Após a situação pandêmica, o fundo teve as suas cotas ali quase chegando a R$ 8. Rapidamente, após o período pandêmico, o fundo se recupera. Em um momento, tá, em que a maioria dos fundos de tijolos, principalmente de lajes, nesse período aqui, ó, era negociado com bastante desconto, ou os fundos que até hoje não conseguiram se recuperar na sua maioria, esse fundo chegou a ser negociado durante um bom período com bastante ágil. O que estava acontecendo? Neste período aqui, esse fundo estava entregando um não recorrente. Ele vendeu um imóvel lá para o RBVA e aí ele vendeu esse imóvel com bastante lucro. Ele estava distribuindo o lucro durante todo esse período. Então, esse fundo distribuía um dividendo muito alto. E aí, na iminência dele parar de distribuir esse dividendo não recorrente, nesse dividendo a mais, a cota do fundo começou a despencar, assim como os outros fundos de lajes. Então, esse fundo começou a ser negociado ali próximo de R$ 10 e depois a sua cota caiu ainda mais, voltando novamente próximo de R$ 8. Durante as eleições de 2022, os fundos de tijolos deram uma boa recuperada, então esse fundo voltou a orbitar ali próximo de R$ 10. Depois disso, durante o ano de 2022, o finalzinho de 2022 e o ano de 2023, o fundo volta novamente a ficar depreciado, voltando novamente a patamares próximos de 8. Durante o final do ano passado, o fundo se recupera, chegando a ser negociado ali quase a R$ 9, quase a R$ 10, na faixa de 9,30, 9,40, mas novamente o fundo entrou em declínio e recentemente ele está estabilizado nessa faixa próximo de R$ 8, chegando a ser negociado um pouco abaixo e agora nessa faixa de 7,90 e pouco, que é o que ele está agora. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações do fundo. A gente vê o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, é um fundo de lajes, ele é de tijolo, é um fundo por prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e a vacância também nós vamos ver oficialmente dentro do relatório. É um fundo que conta com mais de 154 mil cotistas, tem mais de 82 milhões de cotas emitidas e é um fundo que atualmente está valendo R$ 10,83 e o seu valor patrimonial está em quase 900 milhões. Além disso, o fundo estava entregando na casa de 5,5 centavos. Note que o último dividendo já foi um dividendo extraordinário, maior, né, na casa de 7 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o yield médio do fundo. Então, durante esse período aqui, que o fundo estava distribuindo um dividendo bem maior do que o normal, né, foi o momento que a cota subiu. Então, mesmo ele distribuindo mais, a cota subiu e aí o fundo continuou com um dividendo relativamente alto, né? Então, nessa época, o yield médio era na casa de 0,6, 0,7. No finalzinho, quando as cotas despencaram e ele ainda continuou distribuindo ainda um pouquinho alto, ele estava distribuindo a casa próximo de 1%. Como as cotas caíram muito e ele voltou à normalidade, o yield médio ficou nessa casa aí de 0,6, 0,7. E aí o último dividendo, note que ele já está mais apreciado, né, na casa de 0,91. O que eu acho que pode acontecer? Eu tenho falado isso nos meus vídeos lá de investimento público da carteira do canal. Eu acho que esse fundo vai se apreciar, porque como ele está entregando um dividendo acima do normal, pode ser que as suas cotas subam. Inclusive a gente viu esse movimento lá, eu não comentei, ó, mas já teve uma apreciação na cotação. Ó.
O fundo vinha na casa ali de 7,43 e atualmente aqui, ó, ele já está nessa casa de quase R$8. Então eu acho que o fundo vai voltar para esse patamar de R$8 ou talvez até mais. Só que quando ele voltar a entregar esse dividendo menor, deve cair as cotações novamente. Então nominalmente nos dividendos, ó, ele vinha entregando 7 centavos, caiu para 5,5, aqui está arredondado para 6, tá? E o último dividendo em 7. Então a gente vê aqui, ó, dividendos na casa de 0,58, 0,55. No dia 30 de abril, eles pagaram no dia 15 de maio 0,07 centavos. Quando esse vídeo for ao ar, ele é gravado com bastante antecedência. Pode ser que já tenha sido informado os dividendos de maio. Acredito eu que, de acordo com a guidance que a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial, que ele vai entregar dividendos nessa faixa até junho, tá? Então, acredito que vai ter mais alguns meses esse dividendo um pouco maior. E aqui embaixo a gente vê a rentabilidade média do fundo. Então a gente vê que nos últimos 5 anos, apesar do fundo ainda não ter 5 anos, né, mas ele já tem quase 5 anos, o fundo vem com a rentabilidade bem deixando a desejar. Lógico que, querendo ou não, esses mais de R$2 por cota de depreciação é algo que afeta a rentabilidade do fundo. Se o fundo estivesse no seu preço justo, aí a rentabilidade do fundo estaria com certeza maior do que essa. Então, nos últimos 5 anos, o fundo vem com 8% de rentabilidade negativa, sendo que ele está mais de, como a gente viu, né, mais de 20% depreciado. O CDI do período foi 46%, o IPCA 32%, o IFIX, o índice dos fundos imobiliários 35%, e o IDIV das ações pagadoras de dividendos 75%. Então, no quesito de rentabilidade, o fundo está deixando a desejar nesses últimos 5 anos. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio, todos os nossos canais contam com o clube de membros. Torne-se membro aí dos nossos canais a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, acessível, mas que pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos apoiar, você vai ter acesso antecipado a vídeos, participa do grupo do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, quem é membro tem desconto na planilha de controle financeiro. Adquirindo a planilha aí, você vai ter um ótimo produto, com bastante funcionalidade aí que vai te ajudar muito. Ele vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e ainda vai facilitar aí na hora de você escolher quais ativos investir, porque a planilha faz todo o balanceamento aí para você e te ajuda nesse seu poder decisório. Além do mais, quem compra a planilha, que é um ótimo produto, barato, acessível, vocês aí nos apoiam financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, que vai agregar bastante no seu estudo, no seu conhecimento, e você vai ter um ótimo produto, barato, acessível. Comprando os e-books é uma forma de nos apoiar financeiramente. Muito obrigado. Então, pessoal, aqui agora nós estamos no relatório gerencial do fundo. E aqui a gente vai ver informações oficiais a respeito do fundo. Então tem ali o índice, e aqui a gente vê o quanto o fundo cobra de taxa. Então, ele tem taxa regressiva. Até 500 milhões, a taxa era de 1,20. Caindo agora entre 500 milhões e 1 bilhão de patrimônio, a taxa cai para 1,10. E quando o fundo exceder 1 bilhão de patrimônio, a taxa cai para 1%. Além disso, ele tem taxa de performance de 20% se bater a média do IPCA aí mais 6. Aqui a gente revê as informações do fundo. Atualmente é um fundo que está valendo ali R$10,84. Na data de fechamento do relatório, ele estava a R$7,61. Hoje ele está acima desse valor. A quantidade de cotas e o número de cotistas. Aqui ele traz alguns destaques. O fundo entregou aí o dividendo. Representa um yield anualizado de 11%. Só que isso aqui eu não gosto muito dessas informações porque é muito pessoal, né? Depende de quanto você pagou na cota. Então, se você pagou mais caro, esse yield vai ser menor e assim por diante. O fundo tem uma reserva de 16 centavos aí e ele está com a taxa de ocupação de 97%. Então, depois do último aluguel que eles conseguiram aí, eles aumentaram um pouquinho a ocupação de um fundo que quase não tinha vacância. Esse é um ponto muito positivo a respeito desse fundo. Vai ter alguns pontos de atenção a respeito dele que eu vou detalhar mais à frente. Aqui a gestão fala sobre comentário macroeconômico. Essas partes eu costumo pular. Mas se você quiser se inteirar qual que é a visão da gestão no cenário macro, seja no cenário macro mundial ou brasileiro, compensa você ler essa parte. Eu vou pular toda essa parte aqui. Aí aqui mais à frente ele fala sobre as questões do fundo. Então isso aqui a gente vai ver. O resultado do fundo em abril foi de 18.156.000, equivalente a 21 centavos,9, quase 22.
e foi positivamente impactado pelo efeito não recorrente do recebimento da primeira parcela de venda do BM 336. Consequentemente, a distribuição de resultado no mês sofreu um aumento de 27% em relação ao mês anterior. Então ele recebeu bastante, mas só distribuiu 7 centavos. O equivalente a um dividend yield anualizado aí de 11%. O fundo encerrou o mês com a reserva de 16 centavos, acumulado não distribuído. No início de maio, o fundo assinou um novo contrato de locação com a Regus, renomada operadora de espaços flexíveis para ocupar 3 mil metros quadrados no Vita Corá. O contrato de locação engloba 2.000 metros e 200, que eram ocupados pela WeWork, e uma área de 1.000 metros quadrados que se encontrava vaga, resultando assim na diminuição de 1,2 na taxa de vacância do fundo. O fundo estava com 5% de vacância, tá? O contrato da WeWork se encerrará no final do mês e o novo contrato, que segue o modelo de Revenue Share, terá duração de 3 anos e renovação automática em caso de atingimento das metas operacionais. Continuando aqui no relatório, a gente vê sobre a DRE. Então aqui o fundo vai realmente falar sobre essa questão do valor a mais, né, que eles conseguiram com essa venda aí, o não recorrente. Então tem que ficar atento com essas distribuições não recorrentes aí. O que a gente observa então? Em abril, o fundo gerou 8 milhões e 800 resultados imóveis. O gasto que ele tem com a parte financeira é alta, né? Com alavancagem, ó. Ele gasta ali 3 milhões com alavancagem. O gasto do fundo com a gestão mesmo foi na faixa aqui, ó, de 584 mil. E aí o fundo gerou um resultado, depois de tirar todas as despesas, de 3 milhões e 300. Fora o resultado não recorrente da venda ali de 14 milhões. Vamos calcular na prática, a gente vai ver no acumulado do ano, que eu acho mais justo, tá? O que as despesas que vão para o bolso da gestão representam frente às receitas. Então, no total aqui, ó, até então, as despesas com a gestão tá aqui, ó, em 0,06 centavos aqui. Enquanto o resultado foi de 10,9 centavos. Então, a gente vai pegar isso aqui, ó, 0,006 vezes 100 dividido 0,109. Então, o que a gente observa? Que as taxas do fundo estão na casa de 5,5%, bem abaixo do que a média do mercado, né? Então, nesse ponto aí, eu vejo que as taxas é um ponto bem positivo do fundo. Aqui a gente vê sobre essa questão do não recorrente, né? Então, note, ó, durante um período, o fundo vinha com resultado acumulado ali que começou a ser comido para ele manter a linearização da distribuição da renda. Então, foi cada vez mais ele entregando acima do que o fundo estava gerando, porque ele estava comendo a sua reserva. E agora, o fundo distribuiu 7 centavos, mas note que a reserva do fundo, que essa parte aqui, ó, é bem maior. Então ele tem uma gordurinha para continuar entregando aí acima dessa média do fundo. Então aqui ele traz a guidance, ó. Então, ele distribuiu aqui em abril, ó. Só que esse abril é o resultado de março para pagar em abril. O de abril eles vão pagar em maio. O de maio vai pagar em junho. E pelo que eles mostram aqui, ó, de junho até o pagamento de julho, acredito eu, ele vai ter essa guidance aí da entrega de 7 centavos. E aí, de novo, como eu acho que o mercado é imediatista e rentista, pode ser que o fundo sofra uma apreciação das suas cotas aí no universo do curto prazo. E depois o fundo deve normalizar e voltar a entregar menos. E aí ele fazendo esse movimento, pode ser que a cota volte novamente a cair. Mas eu estou com a expectativa que a cota do fundo vai passar de R$8, talvez na casa de 8,10, 8,20, 8,30 nos próximos meses aí. Continuando no relatório, a gente vê sobre essa parte de rentabilidade que eu costumo pular. Aqui ele traz um comparativo entre CDI e o IFIX. A gente vê que o fundo realmente está deixando a desejar, né? Com rentabilidade bem abaixo desses outros indicadores aí. E aqui ele traz o quanto o fundo vem negociando e tal. Mas um ponto que chama atenção é o crescimento do número de cotistas. Então ele estava na casa de 120 mil cotistas e atualmente aí está nessa casa de quase 160, 154 mil. Então é um número bem expressivo de cotistas na bolsa. Então, pessoal, a gente ainda vai voltar lá para o relatório gerencial e vai ver mais informações a respeito do portfólio, contrato, os ativos do fundo, tá? Antes da gente ir para essa parte, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente no vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta pra nós, e aí? Você tem esse fundo imobiliário ou algum outro fundo de tijolo do setor de lajes? Você investe em algum fundo de lajes corporativas? Comenta pra nós aí que seu comentário é muito importante. Sempre eu deixo avisado nos vídeos, né? Eu sou cotista desse fundo, sou conflitado. É um fundo que eu gosto, eu tenho no meu portfólio, mas eu entendo os riscos que esse fundo carrega. Mais à frente eu vou trazer alguns riscos que eu vejo no fundo
Mas, entendendo os riscos dentro de uma carteira diversificada, você pode ter ativos com certo risco, sim. Eu pretendo fazer um movimento de saída temporária do fundo, caso se concretize o que eu falei. Se a cotação do fundo der uma esticada aí, pouco mais do que ele já está, pode ser que eu me desposicione momentaneamente desse fundo. Eu pretendo agora ter o FATN no meu portfólio, então pode ser que se a cota aumentar, eu venda ele, me posicione no FATN e posteriormente, porque se ocorrer esse movimento de alta, eu acho que o fundo vai depois cair. Eu expliquei melhor ali atrás os motivos pelos quais, né, pode vir a acontecer. E aí ele voltando a cair, pode ser que eu retome para o fundo aí, tá? Então, se eu sair é só temporariamente. Agora, cuidado, aviso. Sempre que alguém falar a respeito de um fundo, a respeito de uma ação, tome bastante cuidado. Não seja induzido, não compre ou venda porque alguém disse que tem. Estude, entenda os motivos pelos quais as pessoas têm para você fazer a sua tomada de decisão. Eu ainda sou transparente e aviso que eu pretendo sair ou entrar de um ativo, por que eu estou saindo ou entrando no ativo, mas ainda assim, eu posso muito bem não avisar nada e fazer o que eu quiser. E aí amanhã depois você comprou porque o fulaninho comprou, vide aí um cara gigante do mercado aí, vive comprando ativos, depois sai, e aí as pessoas se posicionam achando que o cara vai comprar, vai levar, vai carregar, e depois fica aí tendo prejuízo em compra ou venda de ativo. Enfim, não é uma indicação de compra de ativos, isso não significa que o ativo seja bom ou ruim, chegue você às suas próprias conclusões. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, a gente está tentando chegar a 50 inscritos. Vá lá no canal e se inscreva, porque a gente chegando a 1000 inscritos, a gente monetiza o canal, nos apoie nessa nossa meta. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltamos aqui ao relatório gerencial e aqui já é um dos pontos de risco do fundo. O fundo tem um índice de alavancagem alta. Eu fiz o cálculo aqui anteriormente, não vou calcular aqui para vocês, mas isso aqui está superior a 30% de alavancagem. Então isso aqui é um ponto preocupante. A gente viu lá em cima que o fundo está gastando pelo menos em abril foi assim, ele gastou 3 milhões lá com alavancagem, né? Então, do resultado que o fundo gera, está indo um percentual alto para pagamento da dívida aí. Então o fundo, os seus imóveis valem 1 bilhão e 200 milhões. Ele tem mais 47 milhões de aplicações aí, e mais 82 milhões deve ser da venda aí a receber dos ativos que ele vendeu. E aí o compromisso que ele tem, o comprometimento, é de 492 milhões aí que ele tem de pagamentos. Aqui ele mostra o que tem de dívida no fundo. A maior parte, a imensa parte que tem, é o comprometimento que eles fizeram para a compra da Globo. Foi uma compra praticamente aí feita financiada, né? Então é 362 milhões, mas a dívida total é quase 500 milhões. E aqui a gente vê o pagamento da dívida. Estranhamente, se você pegar 3 milhões e multiplicar isso por 12, vai dar aí 36 milhões em um ano, né? Então é mais ou menos aqui os 38 milhões de pagamento do principal. Agora, e esses juros e amortizações aqui, correção monetária, né? Então fica estranho como que o fundo está pagando todo esse recurso. Os 38 milhões aqui, aceitável. Agora, e esses outros recursos? Mas enfim, aqui mostra todo o pagamento da dívida. Então é uma dívida alta que o fundo tem que arcar até 2037, que é quando encerraria a dívida, a não ser que o fundo faça mais captações do mercado aí para diminuir essa dívida, ou ele continue vendendo imóveis do portfólio do fundo. Continuando aqui no relatório, um dos pontos que me chama a atenção positivamente no fundo é que os seus imóveis, eles são negociados abaixo do valor de mercado. Isso facilita para que o fundo tenha uma taxa de ocupação altíssima frente aos seus concorrentes. Vários e vários fundos de lajes estão ali com 10, 15, 20, 30, 40, 50% de vacância ou mais. XPPR, BBRCR, XPCM, enfim, inúmeros outros RECT, inúmeros fundos estão sofrendo bastante com vacância. Então esse fundo, que tinha uma taxa de ocupação altíssima, recentemente teve vacância, mas ainda assim ela já foi meio que contornada, né? E aí, como a média do aluguel do imóvel é abaixo do valor de mercado, fica fácil para os seus inquilinos sempre quererem manter, ou quando sai, que é o caso que saiu, rapidamente eles conseguem realocar outros inquilinos. A taxa de ocupação do fundo, que era a taxa de mercado, tá? Em média, é 77, 72, 76. A gente observa que tem alguns fundos com ocupação até menor. E o fundo vinha com a taxa de ocupação de 98%, reduziu para 95%. Apesar de não estar ajustado aqui, a gente acabou de ver que ele reduziu essa taxa de vacância aqui, ó. A inadimplência do fundo é zero, né? Então não tem gente devendo para o fundo, isso é outro ponto bem interessante.
Aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui. Isso aqui eu brigo muito lá no relatório gerencial do SARI 11. Por quê? Note, ó, tudo que está pontilhado aqui, rachurado, são imóveis com contratos atípicos. Então o da Globo é assim, o da própria Vinci, eles alugam para eles mesmos. O da Vitacom, o da Austral, então todos esses inquilinos aqui são inquilinos com que, entre aspas, um pouco mais seguros, são contratos atípicos. E aqui é outro risco do fundo. Lá no SARI 11 ele não fala isso aqui, ó. Então a Globo hoje representa 39% das receitas do fundo. Então se a Globo vier a sair, quebrar o contrato, falir, passar por alguma dificuldade financeira, imagina que isso aqui pode trazer problema para o fundo, tá? Apesar de, independentemente de questões políticas, do seu lado político, financeiramente, apesar de tudo que se fala, a Globo está muito sólida. Ela tem uma boa receita, apesar das margens estar caindo, a audiência caindo, o lucro caindo, blá blá blá, eles ainda têm muito dinheiro em caixa, eles têm assim, financeiramente não tá o pior dos mundos para a Globo, não. Então é uma empresa sólida, mas você ter um único inquilino representando 39% do portfólio é algo muito grande, isso aqui é uma concentração muito alta. Então isso aqui para mim é um risco altíssimo que o fundo possui, talvez isso aqui seja um dos maiores motivos para o fundo estar tão depreciado, e não só porque ele não está com tanta vacância, né? Então isso aqui para mim é um dos pontos mais preocupantes. Ele aluga dele mesmo, é 19%. Isso aqui não me preocupa tanto, porque o próprio fundo não vai fazer algo para prejudicá-lo, né? E aí a Vitacom com mais 12% está no limite do aceitável ali. E aí todos os demais inquilinos são bem pulverizados. Então o que eu acho que é extremamente necessário, mas é uma das coisas difíceis que esse fundo vai ter que enfrentar. Esse fundo vai ter que captar bastante dinheiro, primeiro, para diminuir a alavancagem, ou, se ele não diminuir a alavancagem, ele tem que comprar muitos outros imóveis a ponto de essa exposição da Globo ser pulverizada e diminuir bastante, para diminuir o risco que o fundo possui. Então isso ele precisaria fazer captações aí na faixa de 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões. Só que como a cota está amassada, está depreciada, esse é o grande desafio, é a dificuldade do fundo crescer, né? Continuando aqui, a gente vê que 68% dos contratos são atípicos, o que momentaneamente traz bastante segurança para o fundo, mas lá no final desses contratos, isso aqui pode trazer um pouco de dor de cabeça para o fundo. 32% dos contratos são típicos, a maior parte dos seus inquilinos de comunicação e mídia, desses aqui inclui-se a Globo, tá? Mas tem inquilino no setor financeiro, construção, então tem pulverizado os segmentos, isso aqui é bem positivo. A maior parte dos seus imóveis estão em São Paulo, ó, 79%. Ele tem 21% dos seus imóveis no Rio, mas apesar de ser no Rio de Janeiro, pelo que eu já vi pessoas comentando aqui nos vídeos, os imóveis ficam em ótimas localizações lá do Rio de Janeiro. Então isso aqui é um ponto assim, o Rio não tá um mercado muito bacana para imóveis, tá? Mas pelo menos fica em ótimas localizações lá no Rio de Janeiro. Continuando aqui no relatório, a gente vê o prazo médio dos contratos, 7,4 anos. Esse ano não tem vencimentos de contratos. Ano que vem vai vencer 21% dos contratos. E isso aqui é mais um ponto de atenção. Porque se quem estiver saindo não renovar com o fundo, pode trazer mais dor de cabeça aí, vacância, diminuição de renda e tal. Então, isso é um ponto de atenção se você é ou pretende ser inquilino do fundo. Depois vai ter novas desocupações a partir de 2028, então tem bastante tempo até lá. Quando tem revisionais, ó, então nesse ano de 2024, ó, já possui direito a 16%, tem mais 7% esse ano, o ano que vem tem mais 28%, e tudo isso pode trazer um resultado positivo, aumentar aí um pouco os dividendos do fundo. Quando tem renovatórias, a maioria esmagadora ocorre lá em dezembro. A maior parte do fundo é indexada a IPCA, 87%, e os seus contratos ali, 13% são pelo IGPM. Tipo de participação, na imensa maioria dos imóveis, o fundo é detentor do imóvel. Apenas em 2% o fundo tem um controle minoritário dos imóveis aí. E aqui a gente vê os imóveis. Então lá no Rio de Janeiro, ó, na região litorânea lá da cidade do Rio de Janeiro, então provavelmente são as regiões mais prime, né? Regiões mais de maior valor. Então Leblon, sabe-se que acho, né? Pelo menos eu, que são das melhores regiões lá do Rio, né? E o outro imóvel fica aqui, nessa região aqui, ó, Lagoa, Peixoto. Acredito também que seja uma região boa lá do Rio de Janeiro. Aqui a gente vê a foto dos imóveis lá no Rio de Janeiro. Esse BM336 que ele fez venda, né, do imóvel. Aqui a gente vê os imóveis em São Paulo, os demais. Aí já não são em regiões tão consolidadas assim. Então, imóvel lá no Oscar Freire, no Vita Corá, BBS, CIA Alameda lá, Lab 1404, Cardial Corporate, o Redlock, Globo, e aí o, entre aspas, tá famigerado Globo.
As pessoas, por misturar questões políticas com questões financeiras, né? O pessoal não gostou da compra e tal, muita gente achou ruim, criticaram bastante a gestora e o fundo. Tá aqui o imóvel da Globo aí que eles compraram, tá? O imóvel, teoricamente, assim, muito bem localizado, um imóvel bem imponente, mas que para alguns, né? Só que aí as pessoas dão pitaco sem ser do mercado, sem ser entendedores. Disseram que foi caro. Eu não sei fazer esses cálculos, não cabe a mim, sabe? Eu não sei fazer para saber se comprou o imóvel por valores caros ou não. Mas várias pessoas aí deram pitaco dizendo que não foi uma boa compra aí que o fundo fez. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere também ir lá no canal Mu Notícias e se inscrever. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making